Bem-vindos! O meu nome é Ana Filipa Ferreira e sou ginecologista e obstetra em Coimbra. Esta aula insere-se no curso de preparação de perguntas de especialidade do módulo de Ginecologia e Obstetrícia. Nesta aula vou falar-vos de abortamento e gravidez ectópica, que é um tema da matriz da Prova Nacional de Acesso com relevância B. Para além do livro recomendado na bibliografia, o Beckman, foram utilizadas para a elaboração desta aula as normas e orientações da DGS, de forma a enquadrar o aborto induzido ou interrupção voluntária da gravidez na realidade portuguesa. No abortamento, será abordada a definição, a etiopatogenia, as diferentes formas de apresentação clínica e a sua classificação, quando e como deve ser realizada a investigação adicional, formas de prevenção e a abordagem ou tratamento. Será também abordado de forma mais sucinta o aborto induzido, que corresponde à interrupção voluntária da gravidez. Em relação à gravidez ectópica, será abordada a definição, a fisiopatologia, os fatores de risco, a história natural, a apresentação clínica, o diagnóstico diferencial e, por fim, o tratamento e a orientação. Vou começar pelas definições e conceitos. Considera-se abortamento ou aborto a perda gestacional que ocorre antes do limite da viabilidade fetal. Este limite é variável em diferentes países, desde 20, 22 e 24 semanas, motivo pelo qual o cut-off para definir abortamento é também variável. Em Portugal, consideramos as 24 semanas, sendo também este o limite para a realização de interrupção médica da gravidez, isto é, se for realizada no contexto de uma doença grave ou malformação congénita, sendo para isto necessário o parecer da Comissão Técnica de Certificação de Interrupção de Gravidez. Para a realização de interrupção voluntária de gravidez, de acordo com a legislação portuguesa, é apenas necessária a vontade da mulher, uma idade gestacional que não pode ultrapassar as 10 semanas e o acompanhamento em consultas específicas em estabelecimentos de saúde oficial que garanta as condições para a sua realização, incluindo o apoio psicológico e social durante o período de reflexão. A gravidez ectópica é igualmente uma gravidez não viável e corresponde à implantação do embrião, no estádio de blastocisto, fora do endométrio que reveste a cavidade uterina. Todas estas situações são consideradas gestações, pelo que uma mulher que nos diz, por exemplo, que teve uma perda às 17 semanas e uma gravidez fora do útero, será considerada uma gesta 2 para 0. Começando então pelo abortamento, estima-se uma incidência de 20%, o que significa que 1 em cada 5 mulheres terá um abortamento. Esta incidência poderá ainda ser superior, ou seja, estar subestimada, uma vez que podem ocorrer abortos às 4, 6 semanas que não são percepcionados pela mulher nem contabilizados pelo seu médico. Cerca de metade dos casos de abortamento devem-se a alterações cromossómicas, sobretudo trissomias. A idade materna é um dos fatores de risco mais importantes, sabendo-se que o risco vai aumentando com a idade, particularmente a partir dos 35 anos. As infecções são causas pouco comuns, podendo ser causadas por agentes como a Chlamydia trachomatis, Listeria monocytogenes, Mycoplasma hominis, Ureaplasma ureolítico, HIV, Streptococcus do grupo B e ainda no contexto de sífilis. O hipotiroidismo ou a presença de anticorpos antitiroideus poderão ser uma causa, assim como a hiperglicemia decorrente de uma diabetes mal controlada, que se encontra associada não só a abortamentos, como a malformações fetais. Quanto às causas ambientais, de salientar o tabaco, em que o consumo diário de cigarros é diretamente proporcional ao risco de abortamento. O consumo alcoólico também se associa ao maior risco de abortamento, embora esta associação apenas se verifique com consumos elevados. A exposição à radiação ionizante também pode associar-se ao maior risco de abortamento, embora na exposição a uma baixa dose, em exames de diagnóstico,
como é o caso de uma radiografia torácica, a exposição é inferior a 5 rads e terá efeitos abortivos ou teratogénicos negligenciáveis. Contudo, é importante salientar que uma grávida não deverá ser submetida a exames radiológicos de rotina apenas caso se justifique no contexto clínico. Nas causas imunológicas, incluem-se as que aumentam o risco de formação de trombos, quer arteriais, quer venosos. Tanto as trombofilias hereditárias, incluindo o fator 5 de Leiden e a protrombina, como as adquiridas, como a síndrome do anticorpo antifosfolípido, ou SAF, se associam ao aumento do risco de abortamento. E estas mulheres podem ainda ter abortamentos de repetição. Em relação às causas uterinas, são causas associadas ao abortamento a presença de malformações, particularmente o septo uterino, que corresponde a um septo fibroso. O que se pensa é que a tentativa de implantação do embrião nesta parede, que é fibrosa e pouco vascularizada, resulta em abortamento. Quanto aos miomas, que são tumores benignos com origem nas células musculares do miométrio muito comuns, há alguma controvérsia em relação à sua associação com abortamentos. No entanto, a sua localização e o tamanho são fatores relevantes e é consensual que os miomas submucosos se associam a um maior risco de abortamento. É também causa de aborto a síndrome de Asherman, situação clínica causada por aderências ou sinéquias intrauterinas, geralmente após um trauma, como a cortagem uterina realizada para tratamento cirúrgico no contexto de um aborto retido, de uma IVG ou de retenção de placenta e restos ovulares. As malformações uterinas na mulher poderão ser consequência da exposição in utero a uma substância que, curiosamente, foi utilizada para prevenir o abortamento, o dietilestilbestrol. O abortamento espontâneo pode apresentar-se clinicamente sob diferentes formas. A primeira é a única que não se trata efetivamente de um aborto, uma vez que não há perda fetal, embora haja maior risco de vir a acontecer, assim como um maior risco de parto pré-termo e restrição de crescimento fetal. Há ainda uma situação particular que pode ser confundida com uma ameaça de abortamento numa fase muito inicial da gravidez, que é a hemorragia associada à implantação do blastocisto, descrita por algumas mulheres na altura expectável da menstruação. A ameaça de abortamento corresponde então a uma situação em que a mulher refere a hemorragia vaginal que, após a exclusão de causas não provenientes da cavidade uterina, por exemplo, do colo do útero, se associa a uma gravidez viável. Ou seja, na ecografia vemos um saco gestacional dentro do útero com um embrião com batimentos cardíacos. O aborto em evolução corresponde à hemorragia vaginal associada à dor e dilatação do colo uterino, portanto com um colo aberto ou entreaberto, verificando-se a expulsão em curso ou iminente das estruturas ovulares. O aborto completo corresponde a uma situação em que, após gravidez documentada e período sugestivo de expulsão de estruturas ovulares, referido geralmente pela mulher como uma perda tipo menstruação, mas mais abundante, o colo encontra-se fechado e a ecografia demonstra um útero vazio, ou seja, uma espessura endometrial inferior a 15 mm. No aborto incompleto, após uma gravidez documentada e um período sugestivo de expulsão do conteúdo intrauterino, o colo encontra-se fechado, mas a ecografia revela ainda restos ovulares, ou seja, temos um espessamento endometrial superior a 15 mm. O aborto retido corresponde a uma gravidez intrauterina não evolutiva, documentada por ecografia, com critérios específicos. Podemos ter um saco gestacional com um diâmetro médio igual ou superior a 25 mm, sem embrião, ou ter um embrião com um comprimento igual ou superior a 7 mm, sem atividade cardíaca. O colo apresenta-se habitualmente fechado, podendo estar ou não associado à hemorragia vaginal. E estas são as 5 formas de apresentação clínica do abortamento. Aqui apresento-vos um quadro resumo que poderá ser útil num caso clínico para rapidamente, utilizando estas palavras-chave, decifrarem de que apresentação clínica se trata. Ou seja, se existe perda de sangue, mas na ecografia o embrião tem vitalidade, trata-se de uma ameaça de abortamento. Na presença de queixas de hemorragia, dor tipo menstruação e colo aberto,
o mais provável a tratar-se de um aborto em evolução. O asterisco deve-se à possibilidade de o embrião ter vitalidade numa patologia que falarei seguidamente no aborto do segundo trimestre. No aborto completo pode já não haver perda de sangue e o útero encontra-se vazio, enquanto no aborto incompleto podem existir perdas hemáticas e o útero tem restos ovulares. O aborto retido é diagnosticado quando temos uma gravidez não evolutiva, podendo ser um embrião sem atividade cardíaca ou um saco gestacional sem embrião. Tratam-se de critérios ecográficos que nos permitem ter a certeza que a gravidez não vai evoluir, embora as estruturas gestacionais não tenham sido expulsas. A grande maioria dos abortamentos ocorre antes das 12 semanas e apenas 20% ocorrem após as 12 semanas. As etiologias são também diferentes. Como mencionado anteriormente, a principal causa de abortamento no primeiro trimestre é devido a alterações cromossómicas. No entanto, quando a gravidez progride além das 12 semanas, geralmente são outros fatores que estão envolvidos relacionados com doença materna sistémica, como a diabetes mal controlada, a hipertensão arterial, hemoglobinopatias, trombofilias, sejam elas hereditárias, como a mutação no fator 5 de Leiden e protrombina, ou adquiridas, como a síndrome do anticorpo antifosfolípido. Também alterações da placentação, o que poderá condicionar uma insuficiência da placenta para as necessidades fetais de nutrição e oxigenação. A insuficiência cervical, que é uma patologia na qual há uma incompetência em manter o saco gestacional contido na cavidade uterina. O que acontece é que as membranas deste saco, o córien e o âmnios, começam a descer e a exteriorizar-se pelo colo uterino, podendo o embrião ter ou não vitalidade. Seguidamente poderá haver expulsão total do saco com o embrião. Por fim, as causas anatómicas, sendo o útero septado a causa anatómica mais consensual como responsável pelo aborto tardio. Esta diferenciação é importante do ponto de vista clínico, uma vez que nos pode apontar para diferentes causas, assim como nos permite adotar diferentes medidas preventivas. Perante um primeiro abortamento espontâneo, não se justifica realizar investigação adicional. No entanto, quando uma mulher tem história de 2 ou mais abortos espontâneos, situação denominada de aborto recorrente ou perda embriofetal recorrente, devemos suspeitar de que a causa é inerente a uma condição materna ou do casal. Por exemplo, as trissomias são uma causa frequente de abortamento em casais sem alterações cromossómicas, ou seja, esta alteração foi decorrente da concepção. No entanto, se recorrer, poderá estar associada a alterações cromossómicas dos progenitores, como uma translocação cromossómica equilibrada. A investigação do aborto recorrente deve naturalmente iniciar-se por uma história clínica, detalhando antecedentes fisiológicos e patológicos, pessoais e familiares. Além disso, deve ser realizada uma investigação adicional, solicitando o cariótipo do casal. Deve também ser solicitado um exame de imagem do útero, que inicialmente deve ser uma ecografia, com avaliação 3D, e pode ainda ser necessária uma histeroscopia, sobretudo se houver suspeita de aderências intrauterinas. O diagnóstico de SAF faz-se através da combinação de critérios clínicos, como é o caso do aborto recorrente, e de critérios laboratoriais, que devem então ser requisitados: o anticoagulante lúpico, os anticorpos anticardiolipina e anti-beta-2 glicoproteína. Na bibliografia recomendada, apenas o exame de imagem do útero está aconselhado na investigação do aborto recorrente do segundo trimestre. No entanto, se surgir um caso clínico, tendo em conta as causas associadas, será lógico avaliar a tensão arterial, uma vez que a hipertensão se pode associar a alterações da placentação, e solicitar alguns exames, como a glicemia em jejum na suspeita de diabetes, a TSH e anticorpos antitiroideus para excluir patologia da tiroide e, igualmente, a exclusão de SAF. De salientar que em quase metade das situações não é possível identificar uma causa. Das causas de abortamento em que é possível atuar com medidas preventivas ou de tratamento, temos, para a síndrome de Asherman, a lise de aderências através da realização de uma histeroscopia. Para a SAF, a toma de ácido acetilsalicílico em baixa dose,
geralmente 100 a 150 mg, associada à heparina de baixo peso molecular em dose profilática. Nas alterações anatómicas, poderá considerar-se a realização de septotomia, ou seja, a remoção do septo, por histeroscopia, e a miomectomia, também por histeroscopia ou laparoscopia, consoante a localização do mioma. A cerclage ou ciclorrafia é um procedimento cirúrgico em que se faz uma sutura no colo uterino com vista a reforçá-lo. Perante uma grávida com ameaça de abortamento, não é necessário intervir. Apesar de não ser consensual, pode medicar-se com comprimidos de progesterona vaginal. O mais importante será mesmo tranquilizar a grávida. O aborto em evolução poderá ter uma conduta expectante ou, no caso de haver perdas hemáticas abundantes, com repercussão hemodinâmica, ser necessário tratamento cirúrgico com cortagem uterina para remover as estruturas ovulares de forma completa. No aborto completo, também não é necessário intervir, e o casal deve ser esclarecido de que não houve nenhum fator precipitante que tivesse sentido culpa e da possibilidade de ter uma próxima gestação sem complicações, sendo o intervalo intergestacional recomendado de 2 a 3 meses, embora seja um conselho baseado em conhecimento empírico e, portanto, discutível. Quer o aborto incompleto, quer o retido, podem ambos ter uma conduta expectante ou tratamento médico como primeira linha. O tratamento médico consiste na administração de misoprostol, que é um análogo da prostaglandina 1, e irá provocar contrações uterinas e modificações do colo, causando a expulsão do conteúdo intrauterino. A dose é habitualmente 600 a 800 micrograma por via vaginal. A reavaliação após tratamento médico deve ser após uma semana e a paciente deve ser informada de sinais de alarme, como hemorragia abundante ou febre. O tratamento cirúrgico consiste na aspiração ou cortagem e geralmente é utilizado quando há falha em 2 ou mais tomas de misoprostol. É muito importante realizar a profilaxia da isoimunização RH se a grávida for RH negativa. A antibioterapia deve ficar reservada para casos com suspeita de infecção. Se o aborto não for recorrente, não está indicado o estudo genético do produto da concepção. A IVG é legal em Portugal desde 2007. É realizada num estabelecimento certificado para o efeito e obedece a uma série de pré-requisitos, destacando-se a idade gestacional, até às 10 semanas determinada por ecografia, o consentimento livre e esclarecido e o cumprimento do período de reflexão de 3 dias. O tratamento médico consiste na toma de mifepristona oral, seguido da aplicação de misoprostol 36 a 48 horas após. Cerca de 2 semanas depois é agendada uma consulta para avaliação, que inclui ecografia, e onde são novamente discutidos os métodos contraceptivos que podem ser adotados segundo a indicação médica e a preferência da utente. O tratamento cirúrgico consiste na cortagem aspirativa e é utilizado quando há falência do tratamento médico ou se não é possível realizar o seguimento da utente. A principal complicação do tratamento médico é a sua falha. O tratamento cirúrgico pode complicar com perfuração uterina e laceração cervical, existindo igualmente os riscos inerentes à anestesia. O tratamento médico é habitualmente realizado em regime de ambulatório, devendo ser considerado o internamento em situações em que o ambulatório não é seguro por questões médicas ou sociais, quando é necessário o tratamento cirúrgico ou quando a utente não aceita o método medicamentoso em regime de ambulatório. Uma vez mais, deve ser administrada a imunoglobulina anti-D se a grávida for RH negativa. A gravidez ectópica ainda é uma importante causa de morbimortalidade, embora o diagnóstico precoce tenha vindo a diminuir as suas complicações. Na gravidez ectópica, há a implantação do blastocisto fora do endométrio que reveste a cavidade uterina, ou seja, fora do local onde verdadeiramente se deveria implantar, como ocorre na gravidez eutópica. A trompa é o local de implantação em 98% dos casos e em 80% dos casos ocorre na região ampular. Há diferenças na incidência das localizações de acordo com o tipo de concepção e já vamos perceber porquê.
Na concepção natural, a implantação do blastocisto ocorre mais frequentemente na região ampular porque é o local onde ocorre a fecundação. Para perceber, talvez seja importante recordar o que acontece. Quando ocorre a ovulação, o ovócito é captado pela trompa. Se os espermatozoides conseguirem alcançar a trompa, poderá ocorrer fecundação e formação de um embrião que geralmente ocorre na região ampular. Depois, através dos movimentos da parede muscular e do movimento coordenado dos cílios da mucosa tubária, este embrião irá progredir na trompa até à cavidade uterina. Não se sabe muito bem porque é que este processo falha, mas pensa-se estar relacionado sobretudo com obstrução anatómica ou alterações da motilidade da trompa. Quando falha, é lógico pensar que o embrião não progride na trompa e se implanta na ampola, no mesmo local da fecundação ou perto dela. Quando são utilizadas técnicas de procriação medicamente assistida, o embrião é transferido para a cavidade uterina através de um catéter inserido no canal cervical. Daí que a localização de implantação seja menos na ampola tubar e mais noutras localizações, como o início da trompa, designada de corno ou região intersticial, o ovário e o colo uterino. Aqui, para além do meio de transporte com o embrião poder penetrar de forma retrógrada no trajeto tubário, existem outras explicações, como alterações hormonais e manipulação uterina. Com as técnicas de PMA, é também mais frequente um outro tipo de gravidez, a heterotópica, em que temos simultaneamente uma gravidez intrauterina e uma ectópica. Uma vez que a gravidez na trompa corresponde à quase totalidade das gravidezes ectópicas, é esta que será aprofundada seguidamente. O reconhecimento dos fatores de risco permite, por um lado, fazer o diagnóstico mais precocemente e, por outro lado, intervir de forma a diminuir o risco de gravidez ectópica. Como mencionado anteriormente, qualquer fator que possa causar distorção anatómica e obstrução tubária é um fator de risco. Os processos inflamatórios e cicatriciais podem ser consequência de infecções pélvicas, mais especificamente pela Neisseria gonorreia e, sobretudo, pela clamídia, que cursa geralmente com um processo inflamatório indolente. As cirurgias realizadas na trompa são um importante fator de risco. Naturalmente que o risco absoluto após uma laqueação tubária é baixo porque não há gravidez. No entanto, se a eficácia deste método não for 100% e ocorrer gravidez, tem maior probabilidade de se implantar na trompa. Mesmo que a cirurgia não seja na trompa, outras cirurgias abdominopélvicas, como a apendicectomia, podem condicionar uma cicatrização aberrante com formação de aderências pélvicas que distorcem a normal anatomia da trompa. Quando há antecedentes de uma gravidez ectópica, o risco de um novo episódio é muito maior. A exposição in utero ao dietilestilbestrol, um estrogênio sintético que era utilizado para a prevenção do aborto, está associada a malformações uterinas, sendo também um fator de risco para a gravidez ectópica. A infertilidade, quer seja de causa tubária ou não, é também um fator de risco, assim como o tabaco, que parece associar-se a alterações da motilidade da trompa. A idade materna avançada é igualmente um fator de risco. A prevenção passa por tratar as infecções genitais e não fumar. A evolução da gravidez ectópica tubária é variável, podendo ocorrer 3 situações distintas: a resolução espontânea, o aborto tubário, com expulsão das estruturas ovulares para a cavidade abdominal, existindo a possibilidade de esta gravidez reimplantar na cavidade peritoneal, e, por fim, aquela que mais nos preocupa, a ruptura tubária. Quando ocorre ruptura tubária, há risco elevado de uma hemorragia abundante para a cavidade abdominal e rapidamente a doente entra em choque hipovolémico. O quadro típico ou clássico de gravidez ectópica corresponde à presença da menorreia, geralmente de poucas semanas, associada à hemorragia vaginal, que pode ser variável desde escassa a abundante, e dor abdominal. A hemorragia não corresponde ao produto do abortamento,
mas sim à camada que reveste a cavidade uterina, o endométrio, que durante a gestação sofre modificações estruturais e se chama decídua. A avaliação histológica do sangue e tecido que pode ser expulso mostrará a ausência de vilosidades coriónicas, o tecido trofoblástico. Os sintomas são pouco específicos e podem não estar presentes pelo diagnóstico, que é cada vez mais precoce, o que se deve à grande disponibilidade dos testes de gravidez e aos avanços nos equipamentos ecográficos. Numa fase inicial, a mulher pode ser assintomática, existindo apenas a menorreia, um teste de gravidez positivo e podendo haver uma hemorragia escassa e uma dor pélvica ligeira. Ao exame pélvico, com palpação bimanual do útero, poderá haver dor à mobilização do colo do útero e pode palpar-se uma massa anexial em menos de metade dos casos, cerca de 1/3 dos casos, segundo o Beckman. Se houver ruptura, há geralmente tradução clínica significativa com dor abdominal agravada. Os exames complementares de diagnóstico que nos podem auxiliar são os seguintes: avaliação da beta-HCG no plasma, que exige uma colheita de sangue, envio para um laboratório e pode demorar algumas horas. A ecografia transvaginal, que pode ser realizada prontamente, mas exige conhecimentos ecográficos. E por fim, o mais prático e simples, que não exige conhecimentos particulares e apresenta resultados em minutos, que é o teste imunológico de gravidez, ou TIG, realizado com uma amostra de urina, avaliando a HCG, que é detectada com valores baixos de apenas 20 unidades internacionais por litro. Nenhum deles permite fazer o diagnóstico de gravidez ectópica, sendo preciso interpretar cada um no conjunto do quadro clínico. Vamos imaginar um caso clínico no qual uma doente terá uma provável gravidez, uma vez que tem uma amenorreia, um atraso menstrual de algumas semanas, por exemplo, 8, e que tem associadamente queixas de dor pélvica e hemorragia vaginal. Quer na prática clínica, quer em perguntas de exame, coloca-se a questão de qual o passo seguinte, qual o exame que devemos fazer seguidamente. Não esquecendo que deve ser realizada uma avaliação dos sinais vitais e exame objetivo em primeiro lugar, através do exame ao espéculo para a avaliação de perdas hemáticas ou de material compatível com estruturas gestacionais, assim como a palpação do útero e anexos. De seguida, temos então de recorrer aos exames complementares de diagnóstico descritos anteriormente. E vamos então colocar e tentar responder a 3 questões. A doente está grávida? A doente tem uma gravidez intrauterina? A doente tem uma gravidez ectópica? Que exame realizar? Qualquer um deles nos pode confirmar uma gravidez. No entanto, a beta-HCG plasmática e o TIG serão mais precoces que a ecografia. Destes, o mais prático e rápido será o TIG. Se o TIG for negativo, não faz sentido colocarmos as outras questões. A progesterona não responde a nenhuma destas perguntas. Se o TIG é positivo, podemos então passar para a pergunta seguinte: a doente tem uma gravidez intrauterina? Para responder a esta questão é necessário realizar uma ecografia. O aumento da beta-HCG normal, ou seja, um aumento de pelo menos 50% em 48 horas, também seria a favor de uma gravidez evolutiva e viável e, como tal, provavelmente intrauterina. No entanto, precisaríamos de pelo menos 2 avaliações com um intervalo de 2 dias. A ecografia pode ser realizada no momento e, caso seja possível identificar um saco gestacional intrauterino, podemos excluir a gravidez ectópica. Na ecografia, é importante não confundir um saco gestacional com um pseudo-saco gestacional. Ambos correspondem a estruturas anecogénicas na cavidade uterina. No entanto, o verdadeiro saco gestacional é o que aparece na imagem em baixo, que tem uma localização mais excêntrica e apresenta um anel ecogénico, mais branco, que se chama reação trofoblástica. O pseudosaco é apenas uma coleção de fluido na cavidade endometrial que tem uma localização central.
Em termos ecográficos, é também comum na gravidez ectópica existir derrame pélvico no fundo de saco Douglas. Se não visualizarmos um saco gestacional na ecografia, mesmo que o TIG seja positivo, não podemos afirmar que a gravidez é ectópica. Porquê? Como mencionado anteriormente, a forma mais precoce de detectar uma gravidez é ter um valor de HCG positivo. A visualização de um saco gestacional no útero só ocorre no final das 4 e início das 5 semanas. De forma mais específica, sabemos que temos que identificar um saco gestacional intrauterino quando circulam valores de beta-HCG de pelo menos 1500 a 2000 miliunidades internacionais por mililitro, que corresponde ao limiar de discriminação. Este valor também depende das condições técnicas do ecógrafo, isto é, da sua resolução. Se a ecografia for realizada por via transabdominal em vez de transvaginal, o valor será superior, geralmente de 5.000 a 6.000 miliunidades internacionais por mililitro. Assim, é preciso conjugar o valor de beta-HCG no plasma com os achados ecográficos. Se tivermos uma beta-HCG inferior a 1000 e um útero vazio, isto é, sem saco gestacional identificado, pode tratar-se de uma gravidez incipiente, com 4 ou 5 semanas, ainda não visível na ecografia. Se tivermos uma beta-HCG superior a 1500 e um útero vazio, podendo ou não identificar-se ecograficamente uma massa anexial suspeita, então temos uma elevada suspeição de gravidez ectópica. No primeiro caso, devemos repetir a beta-HCG e a ecografia após 48 horas. A curtagem e a coldocentese não são exames utilizados para diagnóstico de gravidez ectópica. A curtagem não iria permitir o tratamento numa gravidez ectópica e não deve ser utilizada sem evidência de uma gravidez não viável. A coldocentese poderia identificar derrame pélvico ou hemoperitoneu, mas não é específico de ruptura de gestação tubar, podendo, por exemplo, ser secundário à ruptura de um quisto hemorrágico. A laparoscopia permite fazer o diagnóstico por visualização direta e o tratamento. No entanto, uma vez que é um exame invasivo, não deve ser a primeira escolha, devendo ficar reservada para quando há elevado grau de suspeição sem um diagnóstico ecográfico. Perante uma hemorragia numa gravidez inicial, deve ser primeiramente verificada a origem da hemorragia, porque pode ser proveniente da bexiga ou uretra, pode ser originada por uma fissura anal ou patologia hemorroidária, ou ainda por uma laceração vulvar ou vaginal. A presença de uma zona vermelha periorificial no colo do útero, friável, é uma causa frequente de hemorragia em pequena quantidade, que pode ocorrer após manipulação, por exemplo, após colocação de creme ou comprimidos vaginais ou após relações sexuais. As infecções genitais também poderão condicionar a hemorragia. Todas estas causas são facilmente excluídas ao exame objetivo. As verdadeiras causas de hemorragia da gravidez inicial são o abortamento, a gravidez ectópica e a doença trofoblástica gestacional, que inclui a mólida tiforme. Se o teste imunológico de gravidez for negativo, não vale a pena pensar nestas causas. Uma das maiores preocupações de qualquer obstetra ou ginecologista é deixar escapar uma gravidez ectópica. Se precocemente diagnosticada e tratada, geralmente tem um bom desfecho. Se não é identificada, pode resultar em graves complicações e mesmo morte materna. Portanto, numa mulher em idade reprodutiva, com queixas de dor pélvica e irregularidades menstruais, mesmo que não mencione a menorreia, deve ser sempre considerado o diagnóstico de gravidez ectópica, que é facilmente excluído com um TIG negativo. No diagnóstico diferencial no Beckman, surge o pólipo da placenta, que eu confesso que não sei exatamente a que se refere. Quanto ao quisto hemorrágico do corpo amarelo,
O diagnóstico diferencial será apenas em termos ecográficos porque nos dá uma imagem que pode ser mais ecogénica, se a hemorragia for recente, com vascularização intensa periférica, achados que também podem ser observados numa gestação. Mas é raro que isto do corpo amarelo dar sintomas de dor, exceto se houver ruptura deste quisto, situação que também pode condicionar um hemoperitoneu e instabilidade hemodinâmica. Perante uma doente com suspeita de gravidez ectópica tubária e instabilidade hemodinâmica, o tratamento indicado será cirúrgico, devendo a abordagem ser através de laparotomia. Existindo estabilidade hemodinâmica, o tratamento irá depender do valor de beta-HCG e dos achados ecográficos. No caso de uma beta-HCG inferior a 1000, como vimos anteriormente, não sabemos se trata de uma gravidez ectópica ou de uma gravidez inicial ou até de um processo de abortamento, pelo que o tratamento é expectante. Devemos repetir a beta-HCG e a ecografia após 48 horas. Se decrescente, significa que houve resolução espontânea. Caso não, devemos ponderar tratamento médico ou cirúrgico. Se a beta-HCG está entre 1000 e 5000 e na ecografia não se visualizam estruturas anexiais ou estas têm menos de 3,5 cm e caso se identifique um embrião este não tem batimentos cardíacos, devemos considerar o tratamento médico. A doente deve apresentar-se assintomática ou com sintomas mínimos e não ter contraindicações ao tratamento com metotrexato, que é um inibidor da síntese de ácidos nucleicos, processo essencial para a síntese de DNA. Ou seja, este tratamento impedirá a replicação celular de tecidos com grande atividade proliferativa, como é o caso do embrião, particularmente do tecido trofoblástico, e de tecidos maternos, sobretudo a medula óssea, a pele e o epitélio gastrointestinal. Percebendo o seu mecanismo, é mais fácil compreender as contraindicações ao seu tratamento. Trombocitopenia e leucopenia, imunodeficiência, úlcera péptica, insuficiência renal, aumento das transaminases e a suspeita de uma gravidez heterotópica, que iria naturalmente afetar a gravidez intrauterina. Também a amamentação e a sensibilidade ao metotrexato. Previamente a iniciar o tratamento, devemos fazer uma avaliação laboratorial, um hemograma com contagem de plaquetas, avaliação da função renal e hepática e a determinação do grupo de sangue. O follow-up pode ser feito em ambulatório ou internamento. Deve ser feito doseamento ao 4º e 7º dias. O doseamento de beta-HCG ao 4º dia não tem utilidade para monitorização, possivelmente estará aumentado, mas serve para comparação com o doseamento de beta-HCG do 7º dia. Se a beta-HCG descer, ou seja, a do 7º dia for inferior a 15% do 4º dia, deve realizar-se vigilância até a beta-HCG negativar. Se a beta-HCG do 7º dia for superior a 15% do 4º dia, devemos ponderar uma segunda dose de metotrexato ou o tratamento cirúrgico. Quando a beta-HCG é superior a 5000 ou a ecografia revela uma massa superior a 3,5 cm ou ainda a presença de um embrião com batimentos cardíacos, o tratamento deve ser cirúrgico. A laparoscopia deve ser considerada se houver condições para tal, pelas vantagens já conhecidas: recuperação mais rápida, menos dor, menos perda de sangue e menor risco de aderências pélvicas. Pode ser realizada a salpingectomia, que é a remoção de toda a trompa, a resseção segmentar ou a salpingostomia, em que se faz apenas uma incisão para remoção do saco gestacional. Existem ainda outras situações em que devemos considerar o tratamento cirúrgico. O cumprimento improvável da vigilância, ou seja, se não for possível fazer o follow-up, por exemplo, uma estudante de Erasmus que vai regressar ao seu país nos dias seguintes. O desejo de contracepção definitiva, o desejo de uma resolução mais rápida, doença tuária conhecida
e uma fertilização in vitro planeada, no caso de uma doente com história de infertilidade a realizar tratamentos de PMA, e a recorrência de uma gravidez ectópica na mesma trompa. Neste slide mostro-vos a figura resumo da orientação terapêutica, chamando a atenção para que uma gravidez ectópica é uma gravidez e, como tal, se a doente for RH negativa, deve realizar profilaxia da isoimunização RH através da administração de imunoglobulina anti-D. Por fim, pequenos detalhes sobre as raras situações de gravidez ectópica que não são na trompa. Os fatores de risco da gravidez ovárica são semelhantes aos da gravidez tubária, com exceção da história de salpingite. Na ecografia, pode visualizar-se uma imagem quística com halo ecogénico e vascularização intensa no ovário. A gravidez intersticial permite a evolução da gestação até mais tarde, pelo que a ruptura nesta localização tem um grande risco de hemorragia abundante e se associa a um maior risco de mortalidade. Na gravidez cervical, o colo está aumentado, distorcido e hiperémico. É possível visualizar glândulas cervicais junto ao trofoblasto, inserida abaixo da zona de reflexão peritoneal. A gravidez abdominal também se apresenta com sintomas pouco específicos e o diagnóstico é confirmado por ecografia. O diagnóstico de gravidez heterotópica é difícil e tardio. A clínica é semelhante à da gravidez tubária e é mais frequente quando a gravidez é obtida por técnicas de PMA. O tratamento pode ser médico ou cirúrgico, com exceção das gravidezes abdominal e heterotópica. Vamos então colocar à prova toda esta informação através da realização de 2 casos clínicos que elaborei. Uma mulher com 29 anos recorre ao serviço de urgência por perda de sangue em quantidade escassa. A data da última menstruação foi há 5 semanas e 2 dias e o resultado do teste imunológico de gravidez, ou TIG, realizado no dia anterior, é positivo. Negador a outros sintomas. Tem endometriose e suspendeu a toma de contraceptivos orais há 3 meses, altura em que iniciou a toma de ácido fólico. É uma primigesta e realizou a quistectomia do ovário direito por laparoscopia há 3 anos, tratando-se de um quisto de endometriose. Os sinais vitais são temperatura de 36,4 graus, frequência cardíaca de 81 batimentos por minuto e uma pressão arterial de 108/78 mm de mercúrio. Ao exame ginecológico, observa-se vulva e vagina normais, colo uterino sem alterações e sem sangue visível. Ao toque apresenta um útero móvel e indolor, com colo uterino fechado e sem massas anexiais palpáveis. Foi realizada uma ecografia transvaginal que revelou útero com dimensões normais, com endométrio homogéneo com 11 mm, sem estruturas gestacionais visualizadas. O ovário direito apresenta ecoestrutura normal, o ovário esquerdo apresenta ecoestrutura normal e uma imagem compatível com o corpo amarelo, sem derrame pélvico. Foi realizada a colheita de sangue para determinação da beta-HCG plasmática, cujo resultado foi de 690 milunidades internacionais por mililitro. Qual a conduta mais adequada? A. Internamento e orientação por suspeita de gravidez ectópica. B. Repetição da beta-HCG plasmática e ecografia após 48 horas. C. Repetição da beta-HCG plasmática e ecografia após 12 horas. D. Internamento e realização de laparotomia exploradora. E E. Repetição da ecografia após 1 semana. O mais relevante, ou seja, aquilo que vocês devem sublinhar quando estiverem a realizar a PNA, será então que se trata de uma perda de sangue escassa, numa mulher que tem um TIG positivo. Ao exame objetivo não apresenta sangue visível, o útero é móvel e indolor e a ecografia não tem estruturas gestacionais visualizadas. Ainda tem uma beta-HCG plasmática de 690 milunidades por mililitro. Ou seja, será de suspeitar de uma gravidez ectópica. Temos uma amenorreia de 5 semanas, um TIG positivo, perda de sangue e não vemos estruturas gestacionais no útero. Portanto, temos sempre que levantar essa suspeita. No entanto, temos o valor do beta-HCG, que é abaixo do limiar discriminatório, o que significa que pode ser normal
não vermos estruturas no útero. Voltando ao slide da aula, quando temos valores abaixo de 1000, sabemos que a ecografia poderá ainda não detectar a presença de saco gestacional. Ou seja, neste momento não sabemos se trata de uma gravidez inicial, antes das 5 semanas, em que é normal não se verem estruturas na ecografia, ou se trata de uma gravidez ectópica. De qualquer forma, podemos excluir a linha A, internamento e orientação, uma vez que, mesmo tratando-se de uma gravidez ectópica, o tratamento será expectante nesta fase. Quanto à realização de laparotomia exploradora, esta estaria indicada perante uma gravidez ectópica com instabilidade hemodinâmica ou perante uma instabilidade hemodinâmica, mesmo sem diagnóstico confirmado. Não estamos perante nenhuma destas situações, pelo que podemos excluir a linha D. E a resposta está no slide da aula. Daí a simbologia, não só porque já foi questionada em perguntas de PNA anteriores, como acaba por sintetizar a abordagem perante a suspeita de gravidez ectópica. Neste caso, estaria então indicado repetir a beta-HCG e a ecografia após 48 horas, explicando naturalmente à doente que deve recorrer mais cedo ao SU caso surja hemorragia abundante ou agravamento da dor. Caso clínico 2. Um casal foi referenciado para uma consulta de aconselhamento por antecedentes de 3 abortamentos nos últimos 2 anos. O elemento feminino tem 39 anos, é advogada, tem um IMC de 21,4 kg por metro quadrado e é ex-fumadora. Tem um filho de uma relação anterior com 9 anos, saudável. Tem hipercolesterolemia e diagnóstico ecográfico de um mioma intramural com 3 cm que se tem mantido com estas dimensões desde há 5 anos. Não tem antecedentes cirúrgicos. A irmã foi diagnosticada com cancro da mama aos 44 anos. O elemento masculino tem 42 anos, é engenheiro informático, tem um IMC de 27,8 kg por metro quadrado, é fumador, tem antecedentes de cirurgia ortopédica ao pé esquerdo e tem um filho de uma relação anterior com 7 anos, saudável. Qual a causa mais provável para explicar o quadro clínico? A. Síndrome de anticorpo antifosfolípido. B. Trombofilia hereditária. C. Translocação cromossómica equilibrada num dos progenitores. D. Idade materna avançada. E. Malformação uterina. Este caso exige mesmo ler o enunciado com atenção e praticamente tudo é importante. Temos então 3 abortamentos nos últimos 2 anos, numa mulher com 39 anos, com IMC normal, ex-fumadora, que tem um filho com 9 anos, saudável. Tem ainda um mioma que se tem mantido com as mesmas dimensões há 5 anos. O elemento masculino tem 42 anos e tem um filho de uma relação anterior com 7 anos, também saudável. E, portanto, qual é que será então a causa mais provável? Segundo a definição, estamos perante o diagnóstico de abortamento recorrente. Todas as respostas são possíveis causas de abortamento de repetição e são eventuais causas que se podem pesquisar e investigar perante este diagnóstico de abortamento recorrente. No entanto, a pergunta colocada é qual a causa mais provável? A SAF, a trombofilia, a translocação e a malformação uterina são tudo causas relativamente pouco frequentes e que já estariam presentes a quando da primeira gravidez, há 9 anos, em que correu tudo bem. O facto da mulher ter tido uma gravidez anterior sem complicações não exclui estas causas que falei, daí que não as tenha excluído. No entanto, sabemos que a taxa de abortamento aumenta significativamente com a idade, sobretudo a partir dos 35 anos, em paralelo com o aumento do risco de aneuploidias ou cromossomopatias. Assim sendo, tendo em conta que ambos têm filhos saudáveis e que a mulher tem um filho saudável de uma gravidez que ocorreu aos 30 anos de idade, o mais provável é tratar-se de uma situação de idade materna avançada. Naturalmente, não implica que o casal não possa vir a ter um filho saudável, mas as probabilidades são menores.
Apresento-vos a bibliografia. Espero que a aula tenha sido útil para o vosso estudo. Alguma dúvida ou questão? Não hesitem em contactar o e-mail de dúvidas da Perguntas da Especialidade. Votos de um bom estudo e um bom trabalho.